Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Nossas memórias não são datas num livro. São histórias vivas, cheias de amor e fúria. A gente já tá na guerra, a gente mata mais do que Bogotá, a gente mata mais do que a Bolívia, a gente mata mais do que muito país em guerra, a gente mata mais do que o Iraque, cara. Vou só lhe dar um exemplo. A década de 90, em termos de história brasileira, proporcional à nossa população, portanto, é a década mais violenta da nossa história. Foram assassinadas 516 mil pessoas. Se nós contarmos os últimos 20 anos, 80 a 2000, foram assassinadas no Brasil 1.200.000 pessoas. Toma no cu, rapaz! Atira, porra! Mata ele! Caralho, vou pegar você, rapaz! Vambora, porra! Vai, toma, rapaz! A gente tá em guerra há muito tempo, só que a gente não quer enxergar essa guerra, a gente não quer olhar para ela. O povo brasileiro é muito violento. Estatisticamente, inclusive, está comprovado que é uma das sociedades mais violentas do mundo. Infelizmente, ele usa essa indignação e essa violência contra o lado errado. Ele usa contra o vizinho, ele usa no bar, ele usa no trânsito. Eu não sei dizer se essa etiqueta foi criada para esconder essas lutas ou se ela corresponde a uma determinada construção que foi feita da nossa história, sobretudo no século XIX, quando a historiografia propriamente dita, ela surge ainda no contexto do Império Brasileiro, do recém-fundado Estado Nacional Brasileiro. Então é importante falar, legitimar a ação das elites, falar de um país pacífico, onde os escravos são tranquilos, não é? Não há guerra civil como houve nos Estados Unidos, né, naquela ocasião. Sabe que eu acho que a gente é tão covarde? Então, talvez a gente seja suficientemente covarde para também não declarar essa guerra, e que aí acaba sendo uma guerra subterrânea. Isso eu acho que é uma mitologia. Todos os povos se acham bons, pacíficos. Raros são aqueles que afirmam que são agressivos, né? Não sei se eu não qualificaria o brasileiro como pacífico, né? Em certos momentos pode ser até passivo e pacífico, em outros não. Em outros socialmente não é nada pacífico, né? Eu acho que é pacífico. Eu acho que o brasileiro ele tem uma índole de saber o limite das coisas que ele faz. Isso não quer dizer que o povo brasileiro é um povo neutro nas coisas, não. Ou seja, o povo brasileiro, em vários momentos, você tem na história do Brasil várias revoltas em vários estados, em momentos históricos, que foram massacradas. Você tem Canudos, que é um exemplo possivelmente mais conhecido do povo brasileiro. Depois você tem 1964. Solta! Solta aqui! Ai! No Brasil, todo conflito interno, balaiada, cabanagem, sabinada, guerra dos farrapos, é sempre tratado como uma revolta regencial, rebelião interna e nunca como guerra civil, quando na verdade todas elas são guerras civis.
grandes conflitos que resultaram em números enormes de mortes. Nós temos imprecisão de alguns dados, mas é possível que a Guerra do Contestado entre 1912 e 16 talvez tenha significado 20 mil pessoas. A violência utilizada, por exemplo, no domínio do Quilombo dos Palmares, por, inclusive, bandeirantes de São Paulo, a violência de bombardeio de população civil ou a violência cotidiana, raramente aparece nos livros didáticos, porque nós preferimos cultivar uma imagem que tem várias origens históricas, inclusive, de povo cordial. Eu fico sempre muito desconfiada dessa ideia, assim, dessa cordialidade brasileira. Nós não gostamos de ressaltar a violência. E, às vezes, uma violência que esconde coisas muito curiosas, como Floriano Peixoto mandar matar tantos revoltosos na capital de Santa Catarina e a cidade hoje, em sua homenagem, chamar-se Florianópolis. Seria impensável para Israel chamar sua capital de Hitlerópolis, mas não parece contraditório batizar o nome de um violento ditador, posto que ele estava ilegal no cargo, já que a Constituição de 1891 não permitia que ele ficasse, e homenageá-lo com o nome de capital. Nós tendemos a melhorar esta memória, que mais do que a prática da violência, é a nossa linguagem e a atenuação da violência na linguagem. O Eça de Queiroz dizia que os brasileiros falavam português com açúcar, né? Nós negociamos a todo tempo. Cheguei 5 minutos atrasado, você não vai deixar eu entrar, né? Mas você não entregou o relatório, só mais um minutinho. Esse diminutivo lembrado, inclusive, no Raízes do Brasil, lembrado pelo Richard Morse, é uma característica de reduzir o impacto da linguagem. É sempre a tendência a amenizar, usar formas subjuntivas, usar formas não diretas, criando expressões que são essencialmente brasileiras e que causam muito espanto a estrangeiros. Ao estilo, você vai passar na minha casa, eu vou ver se dá. Essa expressão que nada diz, não afirma, não compromete, ela é absolutamente brasileira. Nós gostamos também de achar que todo mundo gosta dos brasileiros, né? Somos amados pelos outros. Quem é que não gosta de ser amado pelos outros? 2 frases que foram fundamentais e que eu acho que atrasaram o Brasil, que está ligado a isso. A primeira frase é o seguinte: o Brasil é o país do futuro. Se você acredita nisso, você vai assim, pô, por que eu vou me incomodar, pô? O Brasil é o país do futuro. Eu vou ficar aqui parado. Até se atribuem ao ex-presidente do Brasil, não sei se é verdade, mas se não é velha Beno Trovato, que é o seguinte, que o ex-presidente diz o seguinte, ó, tem 2 tipos de problemas no Brasil: os insolúveis e os que se resolvem sozinhos. Então por que eu vou me incomodar? E a segunda desgraça que aconteceu, em termos de frase, foi: Deus é brasileiro. Como os modernos disseram, não só é brasileiro, como nasceu em Belém do Pará. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, então provavelmente Belém do Pará. Ela nasce da mesma representação de que somos uma terra particularmente abençoada. A forma como o Brasil se desenvolveu, a forma como o Brasil se colocou no mundo, a forma como ele se olhou para si próprio. Engraçado, né? Ao mesmo tempo que o Brasil sempre se olhou como um coitadinho, o Brasil tem um complexo de coitadinho, né? Que é o que vem de fora é melhor. Se o que vem de fora é melhor é para ser um coitado, né? Se o que vem de fora é sempre melhor, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do berço esplêndido, então sempre vai ficando uma outra linguagem. Então nem nós somos um berço esplêndido, que é evidente, a gente não é só ver as situações das cidades, mas também a gente vai aprendendo a lidar com essas questões. O Brasil vai num ritmo. Porque o que é a ideologia? A ideologia é a visão invertida de como as coisas se passam em geral, né? Bom, e nessa visão invertida as pessoas querem ter uma imagem que seja aceitável, né? Essa é a maneira como nós produzimos uma ideia de que não somos, de fato, a melhor coisa do mundo, mas esse país é especial. Essa ambiguidade dupla, um pouco esquizofrênica, que marca o discurso brasileiro. Ao mesmo tempo que somos cronicamente inviáveis, somos deliciosamente felizes na nossa inviabilidade crônica. Acho que revisitar a história do Brasil é sempre necessário para que não se crie essas distorções, não é, em termos de como se qualificam os brasileiros, ou a nossa cultura, ou a nossa sociedade. A colonização, como um processo de ocupação, de dominação,
é um processo de violência cotidiana e de guerra cotidiana. O Brasil, como Brasil, nasce capitalista. Nós não fomos descobertos, nós somos invadidos pelo capitalismo europeu comercial, que precisava das nossas mercadorias para ganhar lucro. Eles vieram aqui encontrar o paraíso e não criar o paraíso, como foi na experiência da América do Norte. É uma postura totalmente diferente e imediatista, de desfrute. É inegável que o colonialismo português, a presença portuguesa, da expansão portuguesa para a América, teve um impacto universalmente negativo para as populações indígenas. Quando chegaram aqui as caravelas, eram mais ou menos 12 mil pessoas. E tínhamos 5 milhões de índios. Os 12 mil hoje se transformaram em 190 milhões. E os 5 milhões de índios são 500 mil. Eliminamos 1 milhão de índios a cada século. E o que ficou está marcado, profundamente marcado, por essa incapacidade de perceber o índio como um igual, como um ser humano. Por que só os povos indígenas podem ser sacrificados? Porque só nós temos que ter a nossa terra retalhada. Se caso o Supremo hoje der grande causa para os índios, vai ser um desastre para a nação. Por que só os povos indígenas podem ser sacrificados? Nós vamos decidir sobre este caso. Quanto ao passado. Quer dizer, é difícil falar dos índios de uma maneira geral. São centenas de culturas, de opções societárias e línguas e visões de mundo diferentes. Os povos habitantes do litoral, de uma maneira geral, os chamados tupinambás, se estruturam em sociedades tribais que têm como uma marca constitutiva do seu modo de vida a guerra. Eles eram altamente guerreiros, altamente invocados com a questão da alteridade do inimigo, o inimigo sendo um outro necessário para a própria constituição da identidade, um outro que devia ser sempre devorado. É uma violência institucionalizada e ritualizada. A boa morte dos tupinambás era uma morte diante do inimigo. Ou você morre ou morro eu. Alguém vai morrer, mas nenhum dos dois vai ficar aqui para ser enterrado e devorado pelos vermes. Não é esse o destino que nós esperamos. Não é esse destino passivo. A gente quer morrer em guerra. Quando nós olhamos a sociedade ocidental e a colonização da América pela sociedade ocidental, nós estamos diante de um tipo diverso de apropriação da guerra, do uso da violência extrema, que é o conflito aberto contra o inimigo. Não há alternativa. Aos indígenas não é colocada nenhuma alternativa. Ou se evangelizam por boa vontade, então, com isso, se mantêm livres, mas subordinados ao controle do missionário e o controle da vida da aldeia, que é um ambiente deletério, um ambiente de dissolução da cultura indígena, de dissolução do modo de vida indígena, ou, se resistem, podem ser capturados, escravizados ou exterminados.
resistência indígena que começa a surgir no século XVII, em função da expansão da pecuária, da ocupação do sertão pelos colonizadores, é lida pelo governo geral como uma rebelião dos índios. Para fazer face a essa rebelião, paulistas são contratados. E o negócio desses bandeirantes, desses paulistas, é escravizar os indígenas. Primeiro eu vou te ensinar a falar língua. Não é língua de gente. Eu vou te ensinar a falar a língua de gente. Vai gostar. É muito mais bonito que esse ronco de porco. Aí o menino vai começar a entender o que é certo e o que é errado. Os paulistas eram conhecidos em várias partes do mundo português, exatamente como esses destemidos desbravadores, né, que cometiam todo tipo de excesso, tanto em termos da conquista violenta de povos indígenas, quanto na destruição que fizeram das missões jesuíticas. Gostou? Gostei. Tá vendida. Tanto na maneira pela qual eles abertamente infringiam as leis do reino. Enquanto que nós olhamos para os americanos como agressivos e imperialistas, parece que o nosso território se deu porque os bandeirantes tinham sede de horizontes e avançavam o território adentro. Isso é uma representação, isso é uma maneira como eu constituo uma leitura do passado e do real. Paulistas desempenham três atividades importantíssimas, todas elas vinculadas à conquista do sertão, à escravização dos indígenas e, portanto, a construção do domínio português no sertão, aqui na região sul. No segundo momento, a luta contra os indígenas resistentes no sertão e os quilombolas, e o episódio do Quilombo dos Palmares é o mais significativo e conhecido. E uma terceira dimensão que é fundamental é a busca, a pesquisa dos metais e das pedras preciosas. Agora, como isso é traduzido muitos anos depois, na época da Primeira República, né, depois do final do Império, em que vários historiadores, geógrafos, escritores, né, intelectuais paulistas começam a elaborar, né, uma outra imagem, né, do bandeirante, né, como uma figura heróica, como uma figura voltada para o desenho do território nacional. Tudo isso acaba, digamos, marcando, inclusive, os lugares da memória coletiva de São Paulo. O Palácio dos Bandeirantes, do Borba Gato, lá em Santa Amaro, a Raposo Tavares aqui ao nosso lado, a Fernão Dias. Nos lugares onde a história, ou a história oficial, a história do Estado de São Paulo, das classes dominantes de São Paulo, que são, num certo sentido, herdeiras, não herdeiras biológicas desses bandeirantes, mas herdeiras espirituais desses bandeirantes, quiseram construir esse mito do bandeirante como um herói. São as suas culturas, suas organizações sociais. Bem, se os índios, os descendentes dos índios, sobreviveram na miscigenação e tal, e daí? Né? Isso tá muito bem, mas a sua cultura foi destruída, o seu modo de vida foi destruído, a sua visão do mundo foi destruída, a sua língua foi destruída, então a sua sociedade foi destruída.
Acho tão interessante a gente pensar que nós, colonizadores, descendentes de europeus, enfim, então, a gente assim que aparece com uma cara tão mansa, que nós tenhamos dizimado essas populações guerreiras. Que a nossa história de cordialidade, de mansidão, de afetividade, se construa por sobre esse rio caudaloso de muitos corpos, de muitas pessoas que foram mortas. É bacana a gente falar que são pessoas que foram mortas e não simplesmente indígenas, porque quando a gente fala indígena parece que tem um estigma, mas os indígenas que foram mortos são pessoas iguais a nós, que foram mortas e que fazem parte da nossa história, mas que, é claro, essa história foi um pouco ou muito apagada, né, da nossa própria autocompreensão e da construção da nossa identidade nos 500 anos que vieram depois, né? Essa terra aqui, o meu pai chegou aqui há mais de 60 anos. São 3 gerações. Eu trabalho nessa terra de sol a sol para fazer disso aqui um lugar produtivo. Eu planto comida. O índio é da terra e a terra é do índio. O índio é uma planta do mundo. Porque o índio senta pegar uma mata ali, lá não tem escrito, não tem nada, mas onde ele quer sair, num lugar que quer ir, ele pode entrar numa mata e vai embora. E ele sai onde ele quer. Então, o que é? Então, o índio é uma planta do mundo. As pessoas acham que é muito legítimo e muito bom para o Brasil ter 6 plantadores de arroz, grileiros, que estão devastando o meio ambiente na fronteira do Brasil. E que eles ajudariam a manter a soberania nacional de Raposa Serra do Sol. Mas os 18 mil índios seriam contra o progresso, seriam contra a soberania nacional e ainda dizem, é muita terra para pouco índio. 18 mil versus 6 grileiros. Então, essa herança, essa ancestralidade, ela permanece até hoje. Para falar bem a verdade, que o índio, para o índio não tem a justiça. A justiça é mais para os empresários. Os empresários tem justiça para eles apoiam isso. Agora, quando o índio faz algumas coisas, a justiça é contra índio. Olha, aqui, especificamente no Jaraguá, a gente não tem área demarcada. Então, esse espaço está em processo de demarcação ainda. Que antigamente tinha mato, pescar, caçar fruta, esse negócio. Mas hoje em dia já não tem mais. Alguns anos atrás, por ocasião dos conflitos contra os índios Yanomami na Amazônia, onde eles foram houve uma chacina de índios Yanomami por garimpeiros. Um dos relatos dos Yanomamis, trazido por um antropólogo, era justamente no sentido de dizer, olha, nós indígenas, nós Yanomami, ficamos assustados, porque fomos lutar contra os nossos inimigos, nos preparamos para essa luta contra os guerreiros inimigos, e eles vieram à nossa aldeia e mataram todas as crianças, todos os velhos, as mulheres. E então eles não são humanos. Na verdade, não são seres humanos, são formigas que destroem tudo. As populações indígenas e negras são a nossa raiz mais profunda. Por incrível que pareça, nós negamos a raiz. E você sabe o que acontece com a árvore quando ela nega a raiz, né? Se antes a gente saía da senzala e ia a pé para Casa Grande trabalhar, agora a gente pega o busão e vai para Casa Grande trabalhar.
Entendeu? O centro é a Paulista, a Berrini, é a emancipação da Casa Grande. A gente vem para nossas cidades dormitórios, que é onde a gente dorme, e deixa o suor todinho lá, mano. Há quantos anos a gente está fazendo isso?